Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer uma mensagem. E hoje eu estava meditando em 1 Samuel 17, que fala quando Davi estava pastoreando as suas ovelhas e o seu pai chegou lá e pediu a ele para levar comida para os seus irmãos. Davi colocou um outro pastor para cuidar das ovelhas e ele foi atender ao pedido do seu pai prontamente. Por quê? Porque Davi era obediente. A obediência é uma chave muito importante para quem quer conquistar aquilo que Deus prometeu. Obediência a Deus, obediência a um líder, obediência àquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. Obedecer, acreditar, ter um coração puro como Davi tinha. Eu não sei quanto a você, mas a sensação que eu tenho é que parece que Davi andava simplesmente ali pastoreando ovelhas e ele não tinha noção do que Deus tinha para ele. Mas um dia, sem ele nem esperar por nada, o Senhor envia Samuel à sua casa e unge ele rei. Davi foi ungido rei. E a partir dali, o Senhor começa a contar a sua história e a gente vê que ele tinha atitudes de rei. E uma dessas atitudes está aqui nesse capítulo, quando o pai dele manda que ele vá lá entregar comida para os seus irmãos, para servir aos seus irmãos. Interessante é que quando ele chega lá, Eliabe, o seu irmão mais velho, ao invés de acolhê-lo, né, e dizer, Davi, fica aqui porque tá perigoso e tal, não, ele simplesmente diz que Davi ele fala assim, por que você veio até aqui? Interessante que quando ele chega, Eliabe faz essa primeira pergunta, né, por que você veio até aqui? Ele já está dizendo assim, quem é você para estar aqui? Por que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir até aqui? Tipo assim, você não é ninguém, Davi. O que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver tu aqui. Aí logo em seguida ele diz assim, com quem você deixou as suas poucas ovelhas no deserto? Humilhação. Ele diz suas poucas ovelhas, quer dizer, como se ele tivesse mais coisas do que o próprio Davi. Por que ele queria dizer isso? Porque ele viu Davi sendo ungido rei. Então ele sabia que Davi estava já acima dele como rei. E ele diz assim, lá no deserto. O deserto é lugar de... E o deserto é lugar de solidão. Lugar de falta de provisão. Um lugar que não tem água. Um lugar que não tem vida. É um lugar onde as pessoas ficam peregrinando de um lado para o outro, tentando achar comida, tentando achar água, tentando. Então ele humilha Davi aqui a esse ponto. E aí, para completar, ele ainda diz que o coração de Davi é mau. Ele diz assim, eu sei que o teu coração, Davi, é mau. Só que o interessante é que ele estava querendo aqui denegrir a imagem de Davi. Ele estava querendo colocar para Davi, olha assim, Davi, tu é ungido, cara. Tá certo. Samuel foi lá e te ungiu, mas tu não é nada. Tu não é ninguém. Aqui ele estava tentando abalar as emoções de Davi. E quantas vezes nós passamos pelas mesmas circunstâncias que Davi? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e o inimigo vem questionar? Mesmo quando Deus nos dá a promessa de algo que Ele vai fazer nas nossas vidas, que talvez ainda não tenha acontecido, que talvez para você já tenha até sido esquecido, o inimigo ele vem para dizer assim, ei, quem é você? Você não tem nada. Você tem um coração mau, você é pecador, você é pecadora. O inimigo ele vem para nos questionar quando nós recebemos essa unção do Senhor. E qual é a unção de Deus sobre as nossas vidas? Aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos dizendo para o mundo que nós não queremos mais ser como nós somos, como nós éramos, mas nós queremos mudar de vida. E o Senhor ele vem com essa novidade de vida e ele vem nos abraçar. E Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus porque o próprio Senhor disse isso. Para começar,
ele tinha uma obediência e um propósito marcado no seu coração de tal forma que mesmo com os irmãos destratando ele o tempo inteiro, que com certeza isso era normal acontecer, ele obedeceu ao seu pai, que fez o pedido dele ir deixar a comida para os seus irmãos. Interessante que a Bíblia fala que ele deixou um pastor no seu lugar, mas ele poderia ter dito, eu sou ungido. Eu vou lá, lá vou ali. Não, vai tu, eu vou ficar aqui mesmo. Não, ele simplesmente foi. Por quê? Porque um coração de um líder, o coração de um rei é para servir ao outro, para servir ao que está necessitando. É um coração sábio, obediente, puro. Imagino que a partir daquele momento em que Davi foi ser ungido rei, ele já começou a se olhar de outra forma. Talvez até aquele momento Davi imaginava assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, os meus irmãos são maiores, são melhores, são mais isso, são mais aquilo, e eu não. Mas eu creio que a partir daquele momento em que Samuel deitou aquele azeite sobre a cabeça de Davi, ele passou a entender que o Senhor tinha algo na sua vida. E que não importava quem Davi era, que não importava onde Davi era, se Davi era um improvável, se Davi era um homem pequeno, se Davi não seguia um padrão, se Davi olhava para a sua família, para os seus irmãos e talvez ele pensasse, eu não me encaixo aqui. Talvez Davi olhasse para as pessoas, olhasse para Saul também tão grande, um rei tão grande, para o exército, e talvez ele pensasse, eu não me encaixo aqui. Então, com Davi nós aprendemos que pessoas que são líderes, que pessoas que têm um chamado especial de Deus para salvar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, elas amam servir. Além de amar servir, elas são humildes. Porque a resposta de Davi, ele disse unicamente assim, o que foi que eu fiz agora? Eu só estou aqui, eu só quero saber o que está acontecendo. Ele não disse nada demais. Ele não afrontou o seu irmão, ele só olhou para ele e deu uma resposta, se virou e saiu e foi perguntar a outras pessoas o que está acontecendo. Por que esse cara está aqui e ele está ofendendo ao meu Deus? Outra coisa que nós aprendemos aqui com Davi é que ele honrava a Deus em todo o tempo. Ele não admitia que pessoas falassem mal de Deus. Ele não admitia que Deus fosse esnobado. Não, ele não admitia isso. Davi, ele tinha um foco. E o foco de Davi era exatamente servir a Deus. Era exatamente alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Então, o que é que a gente vê? A gente vê Davi sendo humilhado, sendo desprezado pelos seus irmãos, mesmo assim, levando comida para eles. E mesmo assim, Davi se incomoda com o que o inimigo está falando diante de Deus e ele vai lá e honra a Deus. Davi era um homem que ele percebia as coisas à sua volta. O inimigo, ele vai dizer coisas para nos tirar do foco. O inimigo, desde quando Davi colocou os pés dele ali naquele lugar, o inimigo queria tirar o foco de Davi. Queria que Davi retrocedesse, voltasse para trás. Mas Davi, ele não fez isso. Ele seguiu adiante e ele foi afrontar também aquele gigante. Ele foi enfrentar o gigante. E aqui a gente ainda aprende mais duas coisas. Você irá servir as pessoas, mas nem todo mundo vai servir você. Você irá servir as pessoas, mas nem todas as pessoas vão servir a você. Você vai dar a mão a pessoas, mas talvez essa mesma pessoa que você deu a mão, ela não vai dar a mão para você. Ela vai passar você para trás. Ela vai passar a perna em você. Assim como Davi fez, ele levou comida para o seu irmão. E o seu irmão não serviu a ele de modo à altura. Pelo contrário, desprezou ele e humilhou ele. Mas e aí, Marília, o que é que eu faço? Você segue o seu curso. Você segue aquilo que Deus está fazendo em você. A transformação de Deus na sua vida é o que mais importa. Aquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo vai tentar destruir. É como se fosse uma mulher grávida e é uma promessa de Deus, é uma vida. E de repente ela corre o risco de até perder o seu bebê ali no começo da gestação.
em algum momento da gestação. Mas aquela mulher, o corpo daquela mulher vai lutar para dar continuidade e alcançar a vida do seu filho e dar a luz ao seu filho. Então, uma vida em Deus é como isso. Como se nós estivéssemos gestando a promessa de Deus em nossas vidas, e esse gestar vai fazer com que, muitas vezes, vai parecer que a gente vai perder, porque o inimigo ele vai tentar contra você, contra a promessa, para você perder, para você não acreditar, para você blasfemar contra Deus, reclamar, murmurar. Então, acredite na promessa. Viva como se essa promessa já existisse, já estivesse aqui, como se todos já estivessem vendo. Viva como se já estivesse acontecendo. Tenha atitudes de uma mulher de Deus, atitudes de uma mulher humilde, de uma mulher que sabe servir, de uma mulher que sabe dar uma palavra, de uma mulher que sabe abençoar, de uma mulher que não se compara, de uma mulher que é livre e que liberta outras mulheres. Dê a mão, acolha, abrace, valorize o serviço de outras mulheres. Não tema, não tema, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas na hora certa. Deus abençoe a sua vida e guarda essa palavra no teu coração. Um cheiro. E o deserto é lugar de solidão, lugar de falta de provisão, um lugar que não tem água, um lugar que não tem vida. É um lugar onde as pessoas ficam peregrinando de um lado para o outro, tentando achar comida, tentando achar água, tentando. Então ele humilha Davi aqui a esse ponto. E aí, para completar, ele ainda diz que o coração de Davi é mau. Ele diz assim: eu sei que o teu coração, Davi, é mau. Só que o interessante é que ele estava querendo aqui denegrir a imagem de Davi. Ele estava querendo colocar para Davi: olha assim, Davi, tu é ungido, cara. Tá certo. Samuel foi lá e te ungiu, mas tu não é nada. Tu não é ninguém. Aqui ele estava tentando abalar as emoções de Davi.